Para fazer um vestidinho de tricô para bebê de 6 a 9 meses, vou colocar 18 pontos na agulha 3,5 e o fio pode ser Camila Fashion ou Anne ou qualquer um dessa espessura, um pouco mais grossinho. Então, eu vou colocar 18 pontos. Depois que eu coloquei os 18 pontos, vou trabalhar 4 carreiras só em ponto tricô. Depois que eu trabalhei as 4 carreiras em tricô, eu vou fazer 3 casas para botões. Então, eu vou fazer assim. Eu faço um tricô, 2 tricô, pego 2 juntos em tricô, dou uma laçada, faço 4 tricô, 1, 2, 3, 4, pego novamente 2 pontos juntos em tricô, dou uma laçada, faço 4 tricô, 2, 3, 4, pego 2 juntos em tricô, dou uma laçada e 2 tricô. Avesso, só em tricô. Trabalhando as laçadas e os pontinhos. Depois que eu fiz as 3 casas para os botões, eu vou trabalhar a pala com uma técnica que a gente chama de carreiras encurtadas. Então, tem 18 pontos na agulha. Eu vou trabalhar 6, eu vou voltar, trabalhar 12 e voltar, 18 e voltar, da seguinte forma. Então, eu faço assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixo esses pontinhos reservados nesta agulha e volto trabalhando em cima dos 6 que eu já trabalhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto ao trabalho. Agora, eu vou trabalhar em cima desses 6 e mais 6, somando 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixo 6 reservado na agulha, volto o trabalho e faço os 12, voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Volto o trabalho. Agora, eu vou trabalhar aqueles 6, aqueles outros 6 somando 12 e o restante. Então, eu vou trabalhar 18 pontos nesta hora. Toda a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E volto trabalhando em cima dos 18. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Volto, trabalho, começo tudo de novo. 6 tricô, volto, 12 tricô, volto, 18 tricô, volto. Observem que vai dando esse efeito, aqui vai abrindo nesta parte e aqui vai ficando menor, que vai fazer o formato da pala. Vou trabalhando assim, até completar 60 carreirinhas, ou vocês contando aqui nesses cordões, vai dar 30 cordõezinhos. Fica assim depois que eu trabalhei as 60 carreirinhas. Eu sempre conto aqui nesta parte que fica perto do decote, na parte que fica mais estreita, não nesta parte que abre, mas eu conto aqui. Então, eu contei esses cordõezinhos aqui, que eu conto, aqui ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 cordõezinhos. Aí eu vou novamente fazer as outras casinhas para os botões. Para fazer as casinhas dos botões, eu vou fazer a mesma forma que eu fiz, começando aqui desta parte, indo para o centro aqui, eu conto 2 tricô, pego 2 juntos, dou uma laçada, 4 tricô, 2, 3, 4, pego 2 juntos, dou uma laçada, faço 4 tricô, pego 2 juntos, dou uma laçada e faço 2 tricô. Avesso só em tricô. Depois que eu fiz as casinhas para os botões, eu vou fazer 4 carreirinhas só em tricô. Então, o trabalho fica assim: 3 casas aqui, 3 casas aqui, e aqui quando eu chego na 4ª carreira, eu já vou arrematar esses pontos, pegando 2 juntos, devolvendo 1, 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1, até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, que eu arrematei, sobrou um ponto aqui na agulha. Então, eu vou usar, já para não precisar arrebentar o fio e amarrar de novo, eu já vou aproveitar para mim pegar esses pontinhos para mim fazer um acabamento aqui na palhinha, na parte de baixo da pala. Ah, observem que é assim, o decotinho tá aqui em cima, esta parte da pala que abre, eu vou pegar os pontinhos e transportar para a agulha novamente. Quem tiver dificuldade de pegar o fiozinho, pode simplesmente ir pescando ele assim e amarrar o fiozinho lá na ponta, que não tem importância. Mas desta forma aqui já vem trazendo o fiozinho, já fica uma carreira pronta. Então, eu coloco aqui na alça, trago ele aqui para dentro. Quiser usar uma agulhinha de crochê para ajudar, facilita. Então, eu pego aqui esse fiozinho, trago para dentro. E vou assim em todas essas alcinhas que se formam aqui, ó.
observe que ela fica bem saliente, fica fácil de pegar. Então, eu pego aqui e trago, vou pegando ela assim, até dar a volta toda da pala. Depois que eu coloquei todas as alcinhas na agulha, para mim deram 94 pontos, mas não tem importância se der um pouquinho mais, um pouquinho menos, que nesta parte aqui, o importante é pegar todas as alcinhas possíveis aqui. Aí, nesta parte que vai ser o avesso do trabalho, eu vou trabalhar em tricô, e do lado de cá, no direito, eu vou trabalhar em meia. Então, vou fazer agora 4 carreiras em ponto tricô de um lado e meia do outro. Então, fica assim, as 4 carreiras em meia aqui no direito, e no avesso, só em tricô. Depois que eu terminei as 4 carreiras, meia no direito e tricô no avesso, eu vou fazer uma carreira de passa-fita simples. Então, eu pego 2 juntos e dou uma laçada. 2 juntos e dou uma laçada. 2 juntos, uma laçada, 2 juntos, uma laçada. Vou fazendo assim até o final da carreira. Fiz a carreira em ponto passa-fita. Agora, no direito, onde já era meia aqui, os 4 meia, eu vou continuar em meia. Vou fazer 4 carreiras, novamente, em meia no direito e tricô no avesso. Então, eu fiz assim, 4 carreiras em ponto meia, no direito, tricô no avesso, uma carreira de passa-fita simples e 4 carreiras em meia no direito, tricô no avesso. Dá este efeito aqui. Agora, eu vou arrematar bem solto, sem apertar os pontos. Então, eu faço assim. Pego 2 e devolvo um sem apertar, porque eu preciso que ele fique solto para poder fazer a próxima etapa. Então, bem soltinho assim. Pego 2, devolvo um, vou arrematando até o fim da carreira. Terminando de arrematar, ficou só um ponto, eu cortei um fio bem comprido, vou passar aqui por dentro, assim, para arrematar, porque eu vou usar este fio agora para costurar o restante da palhinha. Depois que eu arrematei os pontos, esse ponto que eu fiz em passa-fita, ele vai servir para vincar e para dar esse efeito aqui, de unha de gato, no trabalho, fazendo um acabamento assim bem bonito na palhinha. Coloquei uns alfinetes para prender esta parte da pala, porque vocês observam que ele forma um efeito de unha de gato. E agora eu vou ter que costurar com agulha de mão para prender. Por isso é que teve que ser bem solto, para ele poder acompanhar esta curva que a pala faz. Então, eu pego uma agulha de mão dessas grossas, tapeçaria, e eu vou pegar, que vocês observam que formou uma carreira de alcinha em cima, uma carreira de alcinha embaixo. Eu vou pegar estas carreiras aqui de alcinha e vou deixar essa de cima aqui, que depois eu vou precisar para usar para fazer outra etapa da pala. Então, eu pego, ele já tá amarradinho aqui,
eu pego uma alcinha aqui debaixo e vou costurando. Pego outra alcinha aqui, uma daqui e vou costurando da melhor maneira possível para ficar um bom trabalho. Observem que eu costuro a alça de baixo e essa de cima ela vai ficar aqui, que depois eu vou pegar para fazer outro trabalho. Vou fazendo assim até o final da curva. Então, esse ponto unha de gato dá este efeito na pala. Aqui ao direito e aqui no avesso, ele fica a costurinha. E agora, ao mesmo tempo, a costura, e eu vou ter que levantar os pontos para fazer o corpo do vestidinho. Então, eu fiz uma marcação. Como eu tinha contado 94 pontos que eu peguei aqui na pala para fazer essa unha de gato, eu contei 22 alcinhas e marquei com alfinete. Dá mais ou menos, aqui no caso, dá 12 unha de gato, né? E marquei aqui. E aqui eu fiz a mesma coisa. Contei 22 pontinhos, alcinhas até aqui, 12 unha de gato, marquei. Neste intervalo entre um alfinete e outro, eu vou ter que levantar 50 pontos na agulha, da seguinte forma. Pego um fiozinho, amarro aqui no primeiro pontinho perto do alfinete, esta alcinha aqui, trago, amarro um fiozinho, posso agora tirar o alfinete e vou levantar 50 pontos através desta alcinha. Então, vou pegando assim. É meio chato, mas é só esta hora que a gente tem que levantar os pontinhos. Então, eu levantei 2, venho noutra alcinha, trago aqui. Se alguém tiver dificuldade, pode simplesmente ir pegando assim e trazendo na agulha e amarrar um fio lá na ponta, dá certo também. É que desta forma já fica uma carreirinha feita. Então, eu pego assim, observe que aqui fica dobradinho mesmo, para poder fazer esse trabalho. Aí, pego na próxima alcinha, trago aqui, ó, vou levantando os pontos na agulha. Vou fazendo assim, até chegar 50 pontos na agulha, até o outro alfinete. Vou contando, até inteirar esses 50. Então, fica assim, os 50 pontos colocados na agulha. Os 12 unha de gato aqui, 12 aqui, e esta parte aqui, com os pontinhos levantados, que eu consegui pegar 50. Agora, eu vou descer o corpo do vestidinho, mas para isso, eu vou ter que multiplicar esses pontos. Da seguinte forma. Tem duas formas para multiplicar esses pontos. Um é fazendo um tricô e dando uma laçada. É o mais simples, mas essa laçada vai formar furinhos, mas eu não quero furinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer daquela forma, dou uma torcidinha no ponto e coloco aqui, um a mais. Aí, eu faço um tricô, dou uma torcidinha no ponto, assim, coloco um a mais, um tricô, uma torcida, coloco um ponto a mais, um tricô, um a mais,
um tricô. Se tiver dificuldade, também pode pegar um aqui de baixo, colocar na agulha, aumenta da mesma forma, pega assim e coloca aqui assim, também pode. Vai fazendo assim, multiplicando, até alcançar 100 pontos na agulha. Multipliquei os pontos, daquele jeito que eu estava fazendo, né? Deu 99 pontos, mas eu preciso que fique 100. Então, eu vou aumentar um pontinho mais aqui, porque eu preciso que ele integre esses 100 pontinhos. Aí eu vou trabalhando em ponto tricô na carreira toda, no lado do avesso. Que eu vou trabalhar em meia no direito e tricô no avesso. Então, o importante é que o trabalho fique assim, meia no direito e tricô no avesso. Depois que eu fiz esta carreira aqui com os 100 pontos, eu vou fazer um aumento para poder fazer a cava embaixo aqui da pala. Aí eu trabalho assim, 2 tricô, aumento um pontinho e sigo o restante em meia, porque eu estou no direito do trabalho. Vou embora até o final da carreira para aumentar de novo. Chegando no final da carreira, trabalhando em meia, antes de terminar a carreira, faltando 2 pontinhos, eu faço novamente um aumento, igual fiz no começo. No começo fiz 2 tricô, um aumento, segui reto. Aqui eu faço um aumento e termino os 2 tricôzinhos. E avesso, só em tricô, sem aumento, só em tricô. Terminando a carreira do avesso em tricô, depois que eu fiz o primeiro aumento para o corpinho do vestido, eu vou para o segundo aumento, da mesma forma. Faço 2 tricô, aumento um ponto e sigo em meia até o final da carreira. Chegando no final da carreira em meia, faltando 2 pontinhos para terminar, faço um outro aumentinho e os 2 tricô, porque esse tricô vai servir de acabamento para não ficar virando o trabalho. E volto a carreira em tricô no avesso. Terminando a carreira em tricô no avesso, vou para o terceiro aumento do corpo do vestidinho. Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz na outra carreira do direito. Faço 2 tricô, um aumento e sigo o resto em meia. Chegando no final da carreira, trabalhando em meia, faltando 2 pontinhos para terminar, faço mais um aumentinho aqui e trabalho 2 tricô. Volto o avesso trabalhando só em tricô. Terminando a carreira em tricô no avesso. Agora, vou pro quarto aumento. Mesma coisa, 2 tricô, faço um aumentinho
e sigo em meia até o final da carreira para fazer o outro aumento. Chegando no final da carreira, faltando 2 pontinhos, faz o aumento e trabalha 2 tricôzinhos. Volta a carreira no avesso em tricô. Terminando o avesso em tricô, volto pro 5º aumento. Então, eu faço assim: 2 tricô, um aumento, o resto em meia, até o final da carreira para fazer o outro aumento do outro lado. Chegando no final da carreira, faço o aumento e o 2 tricô. Volto o avesso todo em tricô. Terminando a carreira em tricô, no avesso. Voltando aqui no direito, depois desse 5º aumento, eu consegui chegar a 110 pontos na agulha. Então, fica assim, o acabamento aqui da cava, e 110 pontos na agulha. A partir deste ponto, eu não faço mais aumento. E vou partir para fazer um pontinho fantasia, para fazer o corpo do vestidinho. Ele é bem simples de fazer, é uma variação de tricô e meia. Aqui eu não fiz esse ponto, eu só trabalhei em meia para poder facilitar para esses aumentos que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer assim: 2 tricô, 4 meia. 1, 2, 3, 4. 2 tricô, 1, 2 e 4 meia. 1, 2, 3, 4. 2 tricô, 1, 2 e 4 meia. Eu vou fazendo assim até o final da carreira: 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, até o final da carreira. Terminando a carreira, 2 tricô, 4 meia, 2, 3, 4 e termino com 2 tricô. Então, esta carreira é assim: começo com 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, até o final, terminando com 4 meia e 2 tricô. Que esses 110 pontos dá certinho desta forma. Aí, o avesso, só em tricô. Terminando a carreira no avesso em tricô. Próxima carreira, eu não vou fazer o pontinho fantasia 2 tricô 4 meia, e sim só a carreira inteirinha em meia. Terminando essa carreira só em meia. Agora, eu volto avesso só em tricô.
Terminando a carreira do avesso em tricô, volto no direito, novamente vou fazer aquele pontinho fantasia, 2 tricô, 4 meia, 1, 2, 3, 4, 2 tricô, 4 meia, 1, 2, 3, 4, 2 tricô, 4 meia, 2, 3, 4, 2 tricô, 4 meia, até o final da carreira. Então, vou fazer essa sequência de pontos. Nesta carreira, 2 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, até o final. Avesso só em tricô sempre. O corpo inteiro do vestidinho só em tricô no avesso. Então, eu vou fazer assim. Esta carreira é esse 2 tricô, 4 meia. Na próxima carreira que eu voltar no direito, vai ser uma carreira e meia. Depois, de novo, 2 tricô, 4 meia. Então, eu vou alternando. Uma de 2 tricô, 4 meia, uma só de meia. Uma de 2 tricô, 4 meia, outra só em meia, para poder dar esse intervalinho aqui entre um desenho e outro. Vou fazendo assim até completar 22 desenhinhos desse de ponto tricô. Depois que eu completei os 22 desenhinhos que se formaram com esses pontinhos aqui em tricô, na fita métrica, mede mais ou menos 26 centímetros, aqui do comecinho da cava até perto da barra. Agora, a partir daqui, eu vou dar o acabamento da barra. Então, eu vou fazer 6 carreiras, sendo que avesso tricô e direito meia. Depois que eu terminei as 6 carreiras aqui da barra, direito meia e tricô no avesso, eu vou fazer uma carreira de passa-fita aqui, desse lado do avesso. Então, eu pego 2 juntos, uma laçada, 2 juntos, uma laçada, 2 juntos, uma laçada, 2 juntos, uma laçada, até o final da carreira. Depois de fazer a carreira do passa-fita, vou trabalhar 4 carreiras, meia no direito e tricô no avesso. Depois que eu fiz as 4 carreirinhas, meia no direito, tricô no avesso, eu vou arrematar todos os pontos. Quem quiser fazer a barrinha maior, também pode, basta fazer mais carreiras deste lado, o passa-fita, mais carreira do outro lado, dobrar, porque essa unha de gato, ele serve para vincar desta forma assim, fazendo este efeito de unha de gato. Para arrematar, eu pego 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1. Bem normal assim, sem apertar muito, para não ficar difícil para costurar depois. 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1. E vou assim até o final da carreira. Depois que eu terminei aquela parte do vestidinho, eu fiz outra pala, outra parte da pala, com a diferença que não tem as casinhas para os botões, que aqui é onde eu vou colocar os botões. Finalizando o vestidinho, eu vou costurar pelo lado direito
Primeiro os lados, pegando assim do lado. De um lado, de outro, pegando assim os dois pontinhos de um lado, dois pontinhos do outro. Vou costurando assim do lado direito, pegando aqui bem na beirinha, até chegar naquela parte debaixo da cava do vestidinho. Costurei o lado até aqui nesta parte da cava. Vou costurar outro lado e depois, por último, a barrinha. Na barra eu dobro assim para costurar. E aqui do lado do avesso, eu vou pegar uma agulha e vou fazer um alinhavo para acertar bem onde eu devo costurar. E depois que eu fiz o alinhavo para acertar bem, eu vou costurar pegando um pontinho aqui de baixo e um pontinho aqui da barrinha. E vou trazendo aqui, costurando aqui da melhor maneira. Pego uma alcinha aqui, uma alcinha aqui, e vou fazendo uma costura bem feitinha. Esta costurinha aqui, esta aqui, ó, e vou costurando a volta toda do vestidinho. O vestidinho está pronto. Tem o detalhe aqui do abotoamento nos ombros. Fiz esse acabamento em unha de gato, que eu pensei nas pessoas que fazem tricô e não sabem fazer crochê para fazer o acabamento em biquinho. Aí eu criei esse modelinho já pensando nesse detalhe. Inclusive aqui na barra também, que eu fiz o mesmo trabalho e fica muito bonito. Inclusive, quem quiser pode modificar os pontos aqui no corpo, pode fazer o ponto que quiser. Pode também fazer em duas cores, pegando aqui esta parte da unha de gato, fazendo uma outra cor, e na barrinha também. Eu acredito que fica bem bonito. A costa dele também fica assim, com o detalhe. Passei a fitinha. Fica parecido com a frente. Eu falei que este modelinho serve para criança de 6 a 9 meses. Ele mediu 40 centímetros. Mas eu acredito que com esta pala de bom tamanho, conforme o tamanho do nenê, dá até para fazer mais comprido para servir para criança maior. Espero que vocês gostem e bom trabalho a todos.